Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 61. Vamos ler a partir do verso 1. Isaías 61, a partir do verso 1. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui reunidos conosco presencialmente, mas também damos as boas-vindas àqueles que nos acompanham pela transmissão online. Sintam-se em casa, muito bem-vindos, participando aí conosco, tranquilos, na sua casa, com uma chávena de chá na mão. Vamos lá. Isaías 61, a partir do verso 1. Podem projetar aí, por favor? Ok. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quem pode dizer amém à palavra do Senhor? Amém, Pai, que a Tua palavra possa entrar no coração de cada pessoa, Deus, que assiste aqui, que acompanha online, que a Tua palavra, no poder do Teu Espírito Santo, possa nos inspirar, nos incomodar, para podermos, ó Deus, viver o melhor do Senhor nessa terra, tudo para a Tua honra e glória. Oramos, ó Deus, vem falar aos nossos corações. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema desta manhã é Deus muda as tuas vestes. Pode dizer comigo? Deus muda as tuas vestes. Vocês viram que mudou a minha. Pastor, você não está aqui hoje de fato e gravata, você não está aqui com nenhuma roupa assim muito tradicional. Deus muda as tuas vestes. Quantos querem que Deus mude as tuas vestes? Amém, glória a Deus. Você vai entender muito bem o que eu quero falar daqui a pouco. Sabem, a história na Bíblia de um homem que se chamava José, filho do patriarca Jacó. Jacó teve vários filhos e um dos seus filhos, José, ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Isso não é muito bom que seja assim, mas esta era a realidade de Jacó. E José tinha uma veste normal, como uma veste dos seus irmãos. Mas um dia o pai, Jacó, o pai de José, quis diferenciá-lo dentre os irmãos e deu-lhe de presente uma roupa especial. Uma veste especial. José teve uma mudança de vestes. Só que com a mudança de vestes ele ficou orgulhoso. Ele começou... José era um rapaz normal. Quando o pai presenteou-lhe com umas vestes especiais, umas vestes bonitas, olha como que José ficou. A vaidade dele, o orgulho dele foi lá em cima. Eu sou o preferido do papai. Os irmãos ficaram com inveja e, na ausência do pai, o venderam para uma caravana de ismaelitas que se dirigiam ao Egito. E os irmãos, para darem notícia de José, pegaram aquela roupa bonita que o pai havia dado, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, mancharam aquela roupa bonita, entregaram ao pai dizendo, olha, os animais, as feras mataram seu filho, o nosso irmão. O pai chorou a morte de José. José, então, recebe vestes novas agora. Quais são as vestes novas que José recebeu? Vestes de escravo. Não devem ser boas vestes. Naquela época, pior ainda. E a vida da gente, irmãos, vai mudando de vestes. Será que você está preparado para que a sua vida mude de vestes? Ou se a primeira vez que a sua vida tiver uma mudança de vestes, você já desiste de Deus, já sai da igreja? Estou chateado com Deus. Mudou minhas vestes. Ele não fez nada. Onde estava Deus quando as minhas vestes mudaram? Onde está Deus? Vou sair da igreja. Vou virar desigrejado. Depois vou deixar de... Sabe, irmãos? José com veste de escravo.
Só que ele ganha uma posição importante dentre os escravos na casa de Potifar. Aí ele ganha uma nova veste de chefe dos escravos. Não é muita coisa boa, mas é melhor do que só escravo. Veste nova, já está melhorando. Quando está melhorando, ele fala: obrigado, Deus, porque o Senhor mudou minhas vestes. Agora eu sou chefe de escravo. Escravo, chefe de escravo. Escravo, chefe. Quando ele está pensando, ele é lançado na prisão injustamente, foi caluniado, muda as vestes de novo do rapaz. Veste agora de presidiário. Faixa branca e preta. Laranja. Tô brincando. Naquela época, as vestes de preso, irmãos, deveria ser a coisa pior daquela época. Principalmente pelo motivo que ele foi preso. Só que houve um dia que José foi chamado ao palácio para uma reunião. E a Bíblia relata que naquele dia ele entendeu que tinha chegado o dia de Deus na sua vida. A Bíblia diz que ele mudou as suas vestes. Fez a barba. Uau! Fez a barba. Deixa eu ver alguém aqui que está precisando. Ele fez a barba. Imagina ele preso, quanto tempo ele ficava sem fazer a barba, né? Aí ele chega diante de Faraó, com a melhor roupinha que ele tinha. O Faraó deve ter ficado com pena dele. A melhor veste de José da prisão era horrível, aos olhos de Faraó. Irmãos, o Faraó daquela época, quem já viu a imagem de Faraó daquela época? Era estranho, né? Cheio de coisas, piercing, não sei o quê, com as roupas assim, as coisas assim. Meio estranho, uma figura, o Faraó era uma figura estranha, não era? E todo excêntrico e tal. Mas naquele dia, Faraó reconhece que José era alguém enviado para salvar o Egito de uma fome. E naquele dia, José recebe vestes novas, vestes de governador do Egito. Sabem, muitas vezes nós sofremos trocas de vestes. E a nossa fé é testada quando há essas trocas de vestes. Alguém, possivelmente, tinha uma empresa que estava a dar lucro antes da pandemia. E agora, a empresa dá prejuízo. Suas vestes foram trocadas, mas por um tempo. Continua acreditando em Deus que Ele vai trocar de novo. O nosso Deus é habilidoso em trocar vestes e mudar vestes. Dá uma salva de palmas a Jesus. Ele vai mudar as suas vestes. Há uma outra situação na Bíblia, uma parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. O filho pródigo pegou a parte da sua herança, fugiu de casa, saiu de casa e gastou toda a sua herança. Gastou de maneira errada, longe de casa. E quando ele estava vivendo no meio de porcos, com vestes impuras para um judeu, porque sabe que o judeu não pode lidar com porcos, não poderia naquela época lidar com porcos, porque porcos para eles era algo impuro. Então aquele homem estava junto aos porcos, as vestes impuras. Mas um dia ele quebrou o seu orgulho. Você sabe que muitas vezes para Deus mudar a sua veste, você precisa quebrar o seu orgulho. Volta para casa. Volta para o Pai, volta para Deus. Volta para a igreja. Volta para a MCI. Quebra o orgulho, amém? Aí o seguinte, aí a pessoa, o filho pródigo volta para casa. Quando ele volta para casa, o pai o recebe de braços abertos e faz o quê? Coloquem nele as vestes, vestes de filho, vestes de honra, vestes de dignidade. Quantos querem ter a alegria de ver Deus mudando as suas vestes para a sua glória? Então quebra a sua vaidade, quebra o seu orgulho. Dê uma salva de palmas a Jesus, em nome do Senhor. Mas sabem, eu quero me deter agora nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, Isaías 61. Compreendendo o seguinte, o profeta Isaías, ele profetizou isto quase 700 anos antes de Jesus nascer. Quase 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou o que nós lemos em Isaías 61, do verso 1 a 4. Quase 700 anos depois, Jesus, depois de ser batizado no Rio Jordão,
volta à sua cidade, Nazaré, entra no sábado na sinagoga de Nazaré e entregam-lhe, colocam em suas mãos a palavra. E Jesus abre justamente a palavra em Isaías 61, e Jesus lê o que está escrito em Isaías 61, e no final Jesus disse: hoje se cumpriu o que está escrito. Ou seja, esta profecia de Isaías, 700 anos antes de Jesus, se referia a ele. Volta lá, versículo 1, Isaías 61, 1. Ou seja, Isaías, ele, movido pelo Espírito Santo, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas Isaías não sabia exatamente sobre quem ele estava a falar e quando isso ia se cumprir. Mas quase 700 anos depois, Jesus na sinagoga em Nazaré diz: hoje se cumpriu este texto. E, ou seja, Jesus disse que ele é quem havia sido ungido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque poucos dias antes dessa ida de Jesus à sinagoga de Nazaré, o que havia acontecido com ele? Ele foi ao Rio Jordão, e quando foi batizado por João Batista, quando ele sai das águas, ele recebe o Espírito Santo, e quando ele então vai a Nazaré, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus, depois daquela pregação, Jesus então sai para realizar tudo o que o profeta Isaías havia profetizado. Vamos ler agora, versículo por versículo, vamos explicar. Eu quero explicar o significado de várias palavras que estão aqui corretas na nossa tradução, mas no original hebraico não há apenas algumas dessas palavras como válidas para a tradução. Há outras palavras sinônimas, similares, que podem ser usadas na tradução, para a nossa compreensão ser expandida. Então, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu. Ungir, o significado de ungir é consagrar e capacitar. Diga assim comigo: ungir é consagrar e capacitar. O que Jesus disse então naquele dia na sinagoga lá em Nazaré? O que Jesus disse? O Espírito do Senhor me consagrou e me capacitou para realizar o meu ministério. E qual ministério? Vamos continuar. Para pregar boas notícias. Diga comigo: para pregar boas notícias. Sabem que a comunicação social atualmente não está muito interessado nessa parte. Interessa mais a comunicação social não dar boas notícias, porque boas notícias vendem pouco. Sim ou não? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tecnicamente falando, é provado que boas notícias vendem muito menos do que alarme. Alarme, basta você publicar uma coisa que é alarme, rapidinho muita gente vai saber. Você já viu aquela coisa assim? Olha, fulano não ligou até agora. Você fala assim: olha, se não ligou ainda, está tudo bem. O pior é se ligar. Pode ser que tenha uma má notícia. Sabe que boas notícias nem sempre são bem valorizadas como as más notícias. E a comunicação social atualmente não está sendo bem utilizada. Por isso você precisa ter muito cuidado com a comunicação social da nossa geração. Porque a comunicação social da nossa geração nada tem a ver com a comunicação social da geração passada. Na geração passada, 40, 50 anos atrás, a informação era praticamente única. Eu estou a generalizar, obviamente, mas a informação praticamente ela tinha uma fonte só. Olha, a maioria de vocês, os vossos pais, são de uma época, não da minha geração, dos vossos pais. Os vossos pais são de uma geração em que havia apenas, em alguns lugares, havia apenas um canal de televisão. Aqui em Portugal, há 40 anos atrás, praticamente havia o quê? 2 canais de televisão. 2. Um, depois um segundo. Recentemente é que passou a ter 4. Só que agora, recentemente, entrou a TV Cabo, canais satélites e aquilo. Hoje em dia, as operadoras oferecem
até 700 canais, com os a cabo e satélite. Quem consegue assistir 700 canais aqui? Mas vamos lá ver. Irmãos, a geração do meu pai, por favor, olha aqui, a geração do meu pai só tinha um canal de televisão, ou 2 ou 3. E mesmo quando tinha 4, se colocasse no canal, a notícia era uma. Se colocasse no outro canal, a notícia era a mesma. Só mudava a roupa do repórter. Se você se ligasse a uma estação de rádio, a notícia era uma. Se você mudasse de estação de rádio, a notícia era a mesma. As coisas só divergiam um pouco quando havia eleições. Porque aí começava a ter... As únicas discussões que as pessoas tinham era sobre as notícias, se aquele político era bom, se aquele político era mau, mas a notícia era correta. Os tempos mudaram. Já não há apenas uma fonte centralizada de notícia, de informação. A informação agora está diversificada e democratizada. O que significa informação democratizada? Todos nós somos pequenos repórteres, todos nós somos pequenos jornalistas e nós divulgamos informações como nos apetece, na hora que nos apetece, da maneira que nos apetece, aquilo que a gente acha que é certo. Então, há uma inundação de notícias e as pessoas ficam confusas. Sabe aquela questão da... as pessoas se separando, discutindo por causa de partido político, de visão política e de outros motivos, agora por causa da questão da pandemia, se a OMS está certa ou se não está certa, se as coisas são conspiração ou não são conspiração. Sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas não sabem como que funciona as redes sociais e as mídias hoje. É importante nós entendermos que há algo que se chama o algoritmo que movimenta tudo isso. O que acontece? O normal é você seguir aquilo que você se identifica com. Então, você segue as páginas e os grupos que você se identifica. Acaba que você tem um grupo de amigos que você se identifica. Então, o algoritmo entende que você gosta de tal posicionamento. E toda a informação que você recebe na mídia, na comunicação social, toda informação que você recebe é tendenciosa com aquilo que o algoritmo descobriu que você gosta. Olha aqui, tudo que você pesquisar nas suas redes sociais, tudo que você pesquisar na internet, o algoritmo vai fazer uma leitura da sua cabeça, dos seus gostos, e vai mandar coisas relacionadas àquilo para você. Todos entendem que funciona assim? Na época de política, eu vejo as pessoas falando, pois é, todo mundo está falando, que está vendo? Todo mundo concorda comigo, está aqui. Não, não é que todo mundo concorda consigo. É porque você e os seus amigos, o algoritmo colocou vocês num canto. Vocês só recebem um tipo de informação. E o outro só recebe outro tipo de informação. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito complexa. Sabe, se você quiser ser justo, você tem que seguir páginas do lado que você não gosta, porque o algoritmo, você tem que confundir o algoritmo. Você tem que seguir coisas do lado que você não gosta e do lado que gosta, se você quiser ter a opinião, ambas as opiniões. Sabem? Há algo novo que se chama as fake news, que até repórteres e canais de televisão estão divulgando fake news sem saber. Quem já viu isso? Aconteceu no Brasil, aconteceu aqui em Portugal, repórteres, jornalistas, apresentadores de telejornal terem que se desculpar. Olha, aquela notícia que nós demos foi averiguada, é fake news. Uau! Já nem os meios de comunicação oficiais conseguem, muitas vezes, distinguir o que é fake news do que não é. Nós estamos numa época que está ser massificada a comunicação de todos os lados, e isso sabe o que faz? O que acontece? As pessoas estão a ficar confusas, as pessoas não têm uma direção. E outra coisa, a comunicação social não está interessada em dar boas notícias, a comunicação social está interessada em atrair pessoas que o seguem. Então é o seguinte, muitas vezes aquela informação, a pessoa fica ali o tempo todo recebendo na mente informações negativas, irmãos, ninguém suporta. E o que eu percebi que tem acontecido com muita gente? Há muitas pessoas que estão para baixo, há muitas pessoas que estão desanimadas com a vida, há muitas pessoas que estão desesperançadas, há muitas pessoas que estão tristes, desanimadas, e elas não sabem por quê. Eu vou dizer, um dos motivos é porque você se colocou como alguém que recebe muita informação prejudicial.
Sabem, a sua alma, ela vai refletir o tipo de informação que você recebe. Você precisa filtrar as informações que você recebe. Não apenas filtrar, você precisa dosear. Você pode estar informado dos factos, das realidades, mas cuidado, tudo aquilo que você... Olha aqui, nós somos o que comemos, mas isso não é só na biologia, isso não é só no físico, nós somos o que comemos. Quem já ouviu essa frase? Nós somos o que comemos. O nosso corpo vai expressar o quê? O que nós comemos. Eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: nossa, então eu sou uma linda pizza. Nós somos o que comemos. Mas não apenas biologicamente, nós somos o que comemos na alma. O que está a alimentar a sua alma? Gente, olha aqui, há pessoas, mesmo da igreja, que já acordam na segunda-feira, desanimada para baixo. Onde você vai? Trabalhar. Antigamente, antes da pandemia, encontrava os colegas de trabalho, como é que fazia o cumprimento? Olá, bom dia, vamos começar o dia. Agora, já tem 60 mil infectados. Já tem tantos mil mortos. Irmãos, o mundo está a passar por isso, é uma realidade. Mas é o seguinte, por favor, a nossa alma não aguenta viver dentro de uma pressão pessimista e negativista. Você precisa proteger a sua alma. Você precisa guardar a sua alma. Há pessoas que estão à espera da pandemia acabar. Há pessoas que estão à espera da vacina começar a ser distribuída. Para ela levantar a cabeça. Não espera, nós somos filhos de Deus, é agora. Chegou o momento de mudar suas vestes, agora. Tem gente que está protelando isso, o dia que tiver a vacina, o dia que acabar isso, aí eu vou ficar feliz de novo. É tempo de você voltar a ser feliz hoje. Não se deixe oprimir pelo que está acontecendo nessa época, porque isso não faz bem à sua alma, isso não faz bem ao seu espírito. Vamos ver, irmãos, o Espírito Santo que ungiu Jesus há 2000 anos atrás, ele veio no Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, ele veio no Pentecostes, o mesmo Espírito Santo ungiu os discípulos, e agora 2000 anos depois, o Espírito Santo nos ungiu, todos nós, amém? Olha aqui, eu e você, nós fomos ungidos pelo Espírito Santo para fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Então, ao fazer a leitura desse texto, não pense em Jesus apenas. Jesus já está no céu, está na presença do Pai. Pense em si. Diga assim, eu fui ungido pelo Espírito Santo. Para quê? Olha, então volta lá, versículo 1 ainda. Para pregar boas novas aos quebrantados. Sabe que a palavra quebrantados no original, porque a gente não usa muito a palavra quebrantado no dia a dia, né? Por exemplo, se você não está no seu emprego, hoje eu estou muito quebrantado. Não é uma palavra popular, mas uma palavra sinônima, que está como tradução da palavra original hebraica, para quebrantado é a palavra aflito. Diga-se comigo, aflito. Quem está aflito para pagar uma conta? Que bênção. Não que você está aflito. Bênção que a irmã está em casa, está à vontade. Ela levantou a voz e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas notícias a quem? Aos aflitos. Na nossa geração há muita gente aflita. E a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é que nós devemos falar o que para essas pessoas? Boas notícias. Diga comigo, boas notícias. O que mais? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O que é curar? O quebrantados aqui já é outra palavra no hebraico, que significa partido. Quebrantado significa partido. Ou seja, aqueles que estão com os corações partidos. Curar os que estão de coração partido.
Sabem, há muita gente, né, que tem algum parente que ficou infectado com o Covid-19. Há pessoas que têm algum familiar que chegou a falecer por causa disso, um amigo. Deixa-me só saber, quem aqui tem algum familiar ou amigo que mesmo faleceu por causa do Covid-19? Familiar ou amigo? Algumas pessoas. As pessoas que tiveram vítimas próximas, familiares ou amigos, elas estão com os corações o quê? Partidos. Mas o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para curar os que estão com os corações partidos. Quem acredita que Deus pode curar um coração partido? É por isso que a igreja existe. É por isso que nós existimos. Depois, a proclamar libertação aos cativos. É o próximo. Para proclamar libertação aos cativos. Pode mudar aí, por favor? Para proclamar libertação aos cativos. Fica bem atento aí para mudar os versículos, por favor. E pôr em liberdade os algemados. Qual é a diferença entre a primeira frase e a segunda? A primeira diz, ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Qual a diferença entre cativos e algemados? Vamos entender. O cativo é aquele que está num espaço físico fechado, que ele não pode sair, está preso, ele está cativo. Então, proclamar libertação aos cativos é tirar os cativos de um lugar que se chama prisão. Mas a frase seguinte, pôr em liberdade os algemados, é aqueles que não estão presos necessariamente num lugar físico, mas estão individualmente presos. Jesus, olha que coisa interessante, quando Jesus leu o texto, lá no Evangelho de Lucas, quando fala que Jesus fez a leitura, Jesus dividiu esta última frase, pôr em liberdade os algemados, Jesus a dividiu em duas partes, que não estão escritas conforme Isaías 61, por causa do significado da palavra em hebraico. Então Jesus, quando ele vai ler, ele diz o seguinte, a pôr em liberdade os oprimidos. O que é uma pessoa oprimida? Uma pessoa oprimida é uma pessoa que está debaixo de uma carga, de uma pressão muito grande. Oprimir é colocar um peso de cima para baixo. Às vezes você está a enfrentar tanta dificuldade em alguma área da sua vida, que você está a ficar oprimido por alguma situação. Então Jesus, no Novo Testamento, diz, pôr em liberdade os oprimidos, mas ele disse uma outra frase que Isaías não colocou, mas é correto por causa do significado da palavra. Jesus diz, dar vista aos cegos. Isaías não falou isso aqui, mas Jesus disse, pôr em liberdade os oprimidos e dar vista aos cegos, porque a palavra aqui, para liberdade, essa segunda palavra para liberdade, significa abrir os olhos. Ou soltar as algemas, ou abrir os olhos. Eu quero dizer o seguinte, o Espírito Santo, ele é capaz de abrir os nossos olhos espirituais. Há muita gente, inclusive da igreja, que está individualmente presa a este contexto e estão a pensar que vão ser libertas só depois que acabar a pandemia. Olha, irmãos, é um desafio. Eu e você, filhos de Deus, nós temos que ficar libertos na nossa alma antes dessa pandemia acabar. Quem aceita o desafio? Quantos querem ter uma alma livre antes? Olha, nós somos obrigados a usar máscara e vamos usar. Somos obrigados a fazer o distanciamento, nós vamos fazer. Mas, por favor, irmãos, vamos fazer cultos avivados. Eu percebi que nos primeiros cultos nossos aqui, a pessoa parece que a máscara virou uma algema. A pessoa está na cadeira dela, parece que a máscara é uma algema. Parece que ela nem canta direito. Levanta a mão, irmão. Pula. Parece que é o distanciamento, parece que a máscara oprimiu a pessoa. Jesus veio para, o Espírito Santo nos ungiu para nos libertar disso, amém, irmãos? Eu lembro, antes da pandemia, a gente começava o louvor aqui, o povo, aleluia. Quem se lembra do Mega GV que a gente teve aqui? Mal começava a música, o pessoal, aleluia, aleluia. Agora sim, a gente está cantando aquela música. Me lembra uma música bem agitada, bem de júbilo, de alegria. Eu cantarei. Aí com a máscara.
Para com isso, nós somos o povo mais feliz da terra. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos celebrar, vamos cantar ao Senhor. Ah, pastor, mas estamos a viver numa época que muita gente está sofrendo, tem muita gente que está com problema. Irmãos, é assim, veja bem, você precisa libertar a sua alma, senão você não vai romper. Não entre na onda do que a comunicação social está querendo forjar um grupo de pessoas robozinho. Vamos nos libertar disso. O que mais que diz? Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe? O Espírito Santo não veio só para curar e libertar. Ele veio para o quê? Por quê? Para que a gente possa pregar sobre o ano aceitável do Senhor. Presta muita atenção aqui. O ano aqui não é ano de 365 dias. O ano aqui é um período. O ano aceitável do Senhor é um período. Só que Isaías diz, não somente o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano que Deus está a aceitar toda a gente. Diga assim, Deus, na nova aliança, aceita toda a gente. Até eu. Não sei que pecado você tem. Olha, você que está a acompanhar pela internet, eu não sei que pecado você tem ou teve. Não sei que estilo de vida você teve. Não sei de que nacionalidade que você é. Não sei se você é japonês, chinês, ou mineiro, ou baiano, ou alentejano, ou madeirense. Eu não sei. Eu só sei o seguinte. Não sei a sua história. Eu só sei que Jesus veio, o Espírito do Senhor ungiu Jesus para proclamar o ano que? Aceitável. Deus está aceitando toda a gente. Aí você fala assim, poxa, aquele cara fez uma coisa errada, estava preso, agora foi para a igreja. Sim, porque o ano é aceitável. Mas esse ano aceitável vai terminar. Por quê? O Espírito Santo ungiu Jesus também para dizer o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Entende? Nós estamos no ano aceitável do Senhor, e o dia que o ano aceitável do Senhor fechar, virá o dia da vingança do nosso Deus. Então essa história do povo pregar, só graça barata, só graça. Não, você pode continuar com a sua vida do jeito que você está, vai aí vivendo, Jesus ama todos, Jesus nos ama, Jesus está de bem com toda a gente. Calma, o ano aceitável do Senhor vai fechar, e quando fechar, virá o dia da vingança do nosso Deus. Mas é interessante que quando Jesus vai ler isso na sinagoga em Nazaré, ele não menciona a segunda parte. Por quê? Porque ele não fechou. Quando Jesus diz que se cumpriu, ele não lê a segunda parte. Por que ele só lê a primeira, quando Jesus lê o texto? Por que ele lê só a primeira, irmãos? Quem acha? Jesus só disse a primeira parte. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Por quê? Porque essa parte se cumpriu. Mas o dia da vingança ainda ele não cumpriu quando ele veio. Ele deu início ao ano aceitável do Senhor. Então ele disse, isso se cumpriu. Mas ele não disse que se cumpriu o ano da vingança. Porque o ano da vingança ainda vai ser no futuro. Jesus ainda um dia vai cumprir isso, para o que ele foi ungido também. Final do versículo 2, continuidade do versículo 2, olha o que diz. A consolar todos os que choram. Quero dizer o seguinte, queridos irmãos e irmãs, eu e você temos que estar bem para consolar os que choram. Ah, pastor, mas e se amanhã for eu a chorar? Tomara que tenha alguém ao seu lado para consolar. Mas e hoje, o que eu vou fazer? Você é ungido por Deus para consolar os que choram. A igreja está aberta para consolar os que choram. Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Sabe a palavra luto? No original aqui, não se refere apenas a luto de morte, mas se refere a luto por calamidade. Sabia que há luto por causa de calamidade? E nós estamos numa época de calamidade. Épocas de calamidade trazem lutos. Mas aqui o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Para aí, uma coroa em vez de cinzas. Na época que isso foi escrito, por favor, irmãos, na época que isso foi escrito por Isaías, quando a pessoa estava numa situação muito má, a pessoa ela ia onde havia cinzas, por favor, a pessoa ia onde havia cinzas,
rasgava às vezes ou tirava as suas roupas, e elas se ajoelhavam na cinza. Você sabe que era uma tradição na época, ali no povo judaico, no povo judeu. Eles se ajoelhavam e ficavam ali no meio das cinzas, lamentando o sofrimento, lamentando as coisas más que haviam acontecido. Então o profeta Isaías disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para mudar a situação dos que estão em luto por calamidade ou por morte. Para inverter, de estar no chão abaixado com cinzas, mas para estar de pé com um turbante, porque a palavra coroa, aqui a melhor tradução não é coroa, é um turbante, como na época lá no Médio Oriente eles usavam um turbante. Porque coroa não é para toda gente, né? Coroa naquela época eram reis e outras pessoas importantes que usavam coroas. Mas turbante qualquer um poderia usar. Então, o que Isaías está profetizando aqui é: o Espírito do Senhor virá sobre pessoas que estão para baixo, estão destruídas, estão abaladas. E essas pessoas vão levantar a cabeça e vão colocar um turbante bonito e vão andar com novas vestes. Quantos querem andar com novas vestes em nome de Jesus? Glória a Deus. Alguns irmãos me viram hoje e se assustaram com a roupa que eu estou. Pastor, cadê o fato? Cadê a gravata? Quer dizer, gravata eu já nem lembro se eu tenho. Mas sabe que a roupa que você escolhe para vestir tem a ver com o seu estado emocional e com o seu estado de espírito? Quando você acorda para baixo, desolado, triste, em luto por causa de alguma perda, de alguma coisa, você vai, abre o seu armário, o seu roupeiro, que roupa que você escolhe? A roupa mais estranha possível. Porque inconscientemente, olha, por favor, isso é inconsciente. Inconscientemente você está buscando alguma roupa que esteja de acordo com o seu interior. A piorzinha. E se tiver mal arranjada, mal engomada, é que você vai escolher. Se antes você era criterioso com o corte de cabelo, com o penteado do cabelo, você não vai ligar a isso. Alguns já não vão ligar para a dieta, vão comer qualquer coisa. Olha, se engordar, deixa engordar. Estou falando sério, o estado emocional é muito perigoso. Porque a pessoa começa a relaxar com essas coisas. Não cuida da aparência. Quantos irmãos ou irmãs trabalham na área de beleza aqui? Cabeleireiro, estética, barbeiro? Levanta a mão. Quantos aqui? Levanta a mão. Olha, graças a Deus, tem algumas ali. Que bênção, muito bom. Você sabe que muita gente, por causa da quarentena, algumas pessoas da quarentena viraram meio selvagens. Ficaram 3 meses de pijama sujo. Nem colocaram o pijama para lavar. O pijama, se soltar, anda sozinho. O cabelo já não arrumava e falava assim: já nem vou gastar dinheiro com isso mais. E agora sai para ir para o trabalho ou para outro lugar de qualquer jeito. Eu vou dizer o seguinte: cuidado, porque aquilo que você veste, essas coisas, revela o seu interior. Então você precisa de ser curado na sua alma, para você poder abrir o seu roupeiro e escolher uma roupa alegre e feliz. Por isso que eu escolhi essa roupa aqui hoje. Deus mudou a nossa veste. Deus mudou a nossa veste, veste de alegria, veste de verão, veste de festa. Quem pode dizer amém? Tira lá do seu armário aquelas roupas alegres, vermelha, cor de rosa, amarela, fluorescente. Sapato rosa. Pinta o cabelo de azul, de vermelho. Apareça. Nós não vamos nos intimidar por essa situação. Você fala: pastor, mas há muita... Sim, mas nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para chorar com os que choram, mas nós temos que cuidar da nossa alma. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuida da sua alma, cuida do seu interior, não se deixe abaixo. Você que está acompanhando online, dê uma ajeitada no pijama, penteie o cabelo. Estou a brincar. Oh, glória a Deus. Continuando, diga comigo: óleo de alegria em vez de pranto. Uau!
O pranto aqui, no original, também significa lamento, lamentação. Quem aqui já tem algum amigo que antes nem era de muito lamentar, agora lamenta sempre? Sempre lamenta. Aí entra, quem faz parte de grupos aqui de WhatsApp? E tem sempre gente lamentando lá. Então, olha, vamos receber de Jesus o azeite, o óleo da alegria, vamos? O óleo da alegria, o óleo da alegria. Aleluia, aleluia. Em vez de lamentação. Depois, o que mais? E agora eu quero essa parte aqui. Veste de louvor. Quantos querem veste de louvor? Qual foi a última vez que você louvou a Deus com alegria e com gratidão? Vou perguntar novamente. Qual foi a última vez que você louvou a Deus com alegria e gratidão? Ah, pastor, mas as coisas, tanta notícia má, tanta coisa difícil, a gente vai ficando oprimido, vai ficando assim. Olha, muda a sua veste, coloca uma veste de louvor, por favor. Por favor, irmãos, olha aqui. Coloca uma veste de louvor. O que é a veste de louvor? Deus, obrigado por tudo que tem acontecido. Porque eu quero dizer, o Espírito Santo não perdeu o controle do mundo. Olha aqui, o Espírito Santo ainda não saiu deste mundo, porque a igreja está aqui presente, o Espírito está presente. Se o Espírito Santo está presente, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada. Então levanta a cabeça, coloca aí um turbante. Metaforicamente falando, uma coroa, metaforicamente falando. Levanta a cabeça, coloca a veste de louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por todas as portas de emprego. Aquela porta se fechou, mas vem uma porta de emprego nova. A empresa está com poucos clientes, mas o Senhor vai criar alguma maneira, eu vou criar algum produto que os clientes voltarão. Amém? Eu vou criar coragem e vou lavar o pijama. Continuando, o que diz mais? Em veste de louvor, em vez de espírito, o quê? O que é o espírito angustiado? Fraco. O que é que vence o espírito fraco? Ouça-me, o que vence o espírito fraco? Irmãos, o que vence o espírito fraco? O louvor. O que vence o espírito fraco, irmãos? Louvor. Quem quer louvar a Deus? Preparem os irmãos, o louvor já estão quase vindo. Nós vamos louvar, vamos louvar. Os irmãos podem vir vindo, louvor. Vamos lá. Veste de louvor, diga comigo, veste de louvor. Derrota espírito angustiado. Continuando, a fim de que se chamem, se nós fizermos isso, olha o próximo versículo, versículo 4. A fim de que se chamem, olha, se os crentes desta geração forem ungidos pelo Espírito Santo e fizerem o que foi lido aqui, o que nós vamos nos tornar? A fim de que se chamem carvalhos de... Carvalho é uma árvore, e na época faziam muitos pilares com esta árvore. Então, no original a palavra carvalho significa também pilares. Pilares de justiça. Deus estabeleceu os filhos de Deus. Deus estabeleceu os seus filhos na terra como pilares de justiça. Diga, eu sou um pilar de justiça plantado pelo Senhor. No seu trabalho, o que você era no seu trabalho? Um pilar de justiça plantado no seu trabalho, plantado pelo Senhor. O que você é na sua igreja? Um pilar de justiça plantado pelo Senhor, para a sua glória. Só a Deus a glória. Dê uma salva de palmas a Jesus. E aí, último, versículo 4. Último texto, versículo 4. Vamos ficar de pé e vamos cantar aquela... Só o refrão, com o teu poder. Com o teu poder nós vamos cantar, porque louvor quebra cadeias. Olha o versículo 4. Se nós nos posicionarmos como ungidos pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? O que essa geração, o que esse povo vai fazer? Edificarão os lugares antigamente? Por favor, algumas pessoas estão a dizer, em outubro vem uma segunda vaga, não sei o que, vem não sei o que. Muito alarme, tem muito alarme. Não quer entender, eu não estou desconsiderando. A questão é, independente do que acontecer, Deus ungiu o seu povo para vencer. Então diz, edificarão os lugares antigamente assolados, que mais? Restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Lisboa está deserta.
Quantos creem que em pouco tempo Lisboa vai ser restaurada? Lisboa vai ser renovada. Lisboa vai voltar a ter movimento, voltar a ter turista, voltar a ter gente, voltar a ter lucro, voltar a ter movimentação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.